pessoas que arrasam nessa apresentação, mandam currículos maravilhosos, com design perfeito, mas chegam para entrevista e aquela beleza inicial que se formou, a gente acaba conhecendo, é que nem o início de namoro, né, gente? A gente começa com um tipo de experiência e vai passando aqueles meses, e a gente vai vendo que a pessoa não é bem assim. E aí vem a questão da entrevista, que é um ponto muito importante. No currículo é um pavão, chega aqui é um pombinho, né? Exatamente. E nisso a gente tem uma história muito legal, né, Karina? Eu adoro a história do Matheus. Seleção de 2017. A gente abriu uma seleção e a gente recebeu cerca de 30 currículos daquela ocasião. Aí a gente fez uma peneira nos currículos e chamamos, eu acho, cerca de 10 ou 12 candidatos. Quando a gente chamou os candidatos, a nossa ideia, a gente não tinha secretária ainda na época, a secretária a gente contratou cerca de 2 meses depois. Nossa ideia era a Karina recepcionar eles e em seguida passar para a sala. E depois, logo do primeiro candidato, a gente percebeu que muitos candidatos iam achar que ela era a secretária. E aí a gente combinou a sacanagem, né? A gente fazia com que ela recebesse os candidatos, eles entravam, ela oferecia água ou café para eles. Quando eles sentavam, eu ficava dentro da sala de reunião, ela passava os candidatos para a sala de reunião, ia pegar água ou café ou ficava um pouquinho de fora, já me fazia um sinal se a pessoa tinha se portado bem ou mal na recepção. E davam 5 minutos, ela entrava e quando ela sentava eu dizia, essa aqui é a sócia do escritório, Karina Mombelli. O candidato que tinha se portado mal já na recepção, ele gelava na hora. Parece que era viu um impressionante, porque ela começava a conduzir, até porque ela era quem iria selecionar, né? E eu só para o pessoal entender quais eram os nossos critérios, né, de avaliação, assim, bem ou mal. A questão de conhecer os sócios, né? Em um ponto, você vai para uma entrevista de um escritório sem conhecer o corpo que compõe, já é um ponto super negativo, né? Então a pessoa nem me conhecia, sendo que no nosso site tem todas as fotos, enfim, o pessoal acompanha a gente, quem quer minimamente estudar consegue. E o ponto número 2 era para ver como é que a pessoa se portava com esse outro profissional, né? Essa secretária, vamos dizer assim, como é que era a sua postura frente a esse colega de trabalho que tem um cargo, vamos supor assim, hierarquicamente inferior, né? Como é que era essa postura desse profissional? E ali eu vi de tudo, gente. Eu vi pessoas, assim, super... que sabiam quem eu era, que não sabiam. Pessoas que chegavam, assim, com o peito super estufado, achando, nossa, eu sou o melhor advogado. Então, ali a gente conseguia observar como é que era o comportamento real daquela pessoa. Foi muito interessante. E até acabou sendo legal porque não foi isso não era por si só um critério de exclusão, mas os 2 estagiários que foram contratados naquela seleção, no final das contas, eram os 2 que tinham estudado o escritório antes, sabiam a composição, sabiam a área que a gente atuava, sabiam como eles podiam se inserir naquelas áreas, e isso que foi o diferencial naquela seleção. E depois disso a gente sempre adotou como critério ter esse conhecimento prévio. A gente teve agora um período de quase 2 anos agora sem estagiários, né? Mas agora retomando, a gente vê que então esse é um diferencial, pessoal. Isso seja para estágio ou para entrevista para cargo efetivo. Estude o escritório, estude a história do escritório, estude o que os sócios costumam publicar, principalmente aquele da área que você quer trabalhar, para que você saiba posicionamentos acadêmicos, para que você, inclusive, se você pretende ir para algum escritório, você consiga ir atrás dessa pessoa, porque é muito mais fácil você entrar em um escritório em que você já conhece os sócios, que eles já te conhecem. Então, por exemplo, se você quer ir para um escritório de um professor, veja se ele não tem um grupo de estudos, veja se ele não está dando algum curso e vá até esse curso, vai até esse grupo de estudos, participa, publica, mostra que você é interessado. Essas são as formas de mostrar interesse e capaz. E não só ficar ligando. Exatamente. Né? Claro. Eu vejo essa pesquisa aprofundada mesmo como um diferencial, como o Matheus disse, mas a pesquisa básica é um requisito, porque por qual razão tu quer entrar nesse escritório se tu não sabe nada sobre ele, se tu não sabe qual é a área que atua, se tu não sabe nada? Então mostra que tu realmente está indo atrás dessa empresa justamente por causa do dinheiro. Exato. Tu não te importa com a tua carreira, tu não tem um planejamento de carreira, tu não te importa com a tua ação, tu não te importa com isso no modo geral. Tu só quer a remuneração, tu quer um lugar para trabalhar. E além disso, a questão de postura, né, gente? Que eu acho que é ponto que a gente tem que colocar aqui.
Claro que aqui são dicas bem rápidas, mas a questão de postura que eu vejo, a questão principalmente de vestimenta do pessoal, que, claro, né, a nossa área, querendo ou não, alguns acham que vai migrar para algo mais informal, assim, mas ainda é importante que o advogado, o estudante de direito ou o advogado que pretende a vaga se porte com uma vestimenta adequada, né, social de preferência, e também a questão do que você vai falar, né, gente? O que eu percebo aqui é que tem pessoas que chegam falando tipo, sabe? São nomenclaturas, expressões que não são compatíveis com o profissional. Claro que você não tem que ser rígido e forçar algo que não é seu natural, mas cuide com esse informalismo, porque pode acabar pegando muito mal. Na minha experiência, eu via a entrevista começando no momento em que eu cruzava a porta do escritório. Porque, querendo ou não, tu tá ali na recepção, se tem uma secretária, ela tá te observando. E tu não sabe se não há uma combinação de que a secretária passe a como informação né? para a sócia, ou que aquela secretária seja sócia, como no caso de vocês. Então, coisas simples como sentar na recepção e ficar mexendo no WhatsApp, dando risadinha no celular. Guarda o telefone, tu sobrevive 5 minutos sem o teu celular. Te porta bem, não fica sentado. Tenha uma postura, entende? Trate com respeito os colegas, porque tu não precisa mostrar respeito só pro sócio. Ali tu já mostra como tu trabalha em equipe, te mostra como pessoa, né?